todo aquele que crê vai ter a vida eterna. Então você tem a opção de não crer em Deus, porque Deus dá o livre-arbítrio para todos nós. Porém, você não tem a opção de fugir de Deus. Essa é uma opção que ninguém tem. E isso é o que eu mais penso, quando eu penso, né, nas pessoas que se dizem ateus, e por um único ponto eu chego até a admirar quem é ateu, porque o cara tem que ter muita fé para ser ateu, né? Ele vai acreditar só nele mesmo, né? Não existe um ser maior. Como é que o cara olha para um céu cheio de estrelas, né? E fala que não existe uma força, um poder maior do que ele? Foi ele que será que fez todas as estrelas? Quem fez? Um carpinteiro? Na verdade, foi o pai do carpinteiro, né? Jesus era filho de carpinteiro, né? José era um carpinteiro, na palavra, que não era o pai verdadeiro de Jesus, né? Porque Jesus nasceu do Espírito Santo, mas foi o pai terreno, o que criou. E também muitos pais, né? São os que criam os filhos. Pai não é só o que gera o filho, pai é o que cria, o que dá amor, que dá sustento, que dá carinho, que dá compreensão, né? Companheiro, isso é pai, isso é ser pai. O que gera é um pai biológico, né? E Deus gerou a todos nós, né? Porque Ele é o único Criador. Então, é por isso que a palavra diz que somente a Deus chamareis Pai, e esse Pai com P maiúsculo. Ele é Criador de todos. Ele tem esse poder, essa característica. Nós, homens, temos alguns atributos que podem nos qualificar como Pai. Então, gente, vocês têm aí alguma colocação, uma pergunta? Vocês querem escrever alguma coisa no chat? Aqui, ó, o Bruno está dizendo que passou o mesmo momento com a esposa. Nossa, a sua filha chamava, você perdeu, chamava Sara? A minha filha que eu ganhei chama-se Sara, com H no final também. Interessante isso. A filha que nós perdemos, nós chegamos a batizar, mas entre nós, né, na nossa intimidade, nós a chamamos de Glória, de Glorinha. Por quê? Porque, segundo a nossa fé, ela retornou à glória do Pai, Pai Celestial, do Criador. Porque ela, apesar de não nascer nesse mundo, nós cremos que ela já tinha uma alma, um espírito, e o pouco tempo que ela passou no ventre da minha esposa, de repente foi só esse tempo que Deus designou para ela, né? Tem gente que fala assim, nossa, o fulano morreu cedo. Mas se o cara morreu, por exemplo, dormindo, né? Ele não morreu cedo, ele morreu na hora dele. A não ser que ele tirou a própria vida. Não pode se falar que ele morreu um pouco mais cedo, né? Porque quem tira a própria vida abrevia o tempo que Deus deu para ele estar aqui entre nós nessa terra, né? Mas o cara que morreu de morte natural, ninguém morre cedo. E morte natural pode ser até uma doença, né? Porque Deus usa todas as coisas. E não há morte melhor ou pior, né? Existe também uma passagem no Evangelho, né, em que Pedro fala, né? Pedro, acho que se não me engano, é Pedro que questiona Jesus. Senhor, como nós haveremos de perecer, né? E Jesus repreende Pedro, mas por que você está questionando isso, né? O que eu tenho contigo? Eu tenho que dar morte boa para vocês, porque vocês são meus discípulos, né? Então, nesse sentido aí, a morte vem para cada um de uma forma, né? De acordo com
né, as características, as limitações da pessoa, né? Não existe morte ruim nem morte boa. A morte que eu digo, Você, morte do corpo físico, tá? É sobre essa que eu estou falando, vocês me entendem, né? o Jackson, ele levantou a mão, acho que ele quer falar aí. Opa, desculpa, Jackson. Distraí, não vi. Pode falar. Abre o microfone dele, Gil. Já abri, já. Bom dia, obrigado. Eu adoro ouvir você falar de Deus. Olha, na verdade, eu tenho duas. Uma é a seguinte, né? Eu não entendi, falhou um pouco a internet, na hora que você falou assim que quando foi Jó ou Jonas que repreendeu a esposa quando ela falou, abandona o seu Deus. Essa é uma. E a outra é assim, aonde que está, onde você falou, ou explica melhor, assim, não temos a opção de fugir de Deus. Isso está em algum lugar na Bíblia? Onde que eu posso estudar melhor esse assunto? Quanto à primeira pergunta, foi Jó. Eu falei só de Jó, não falei de Jonas. Apesar de conhecer um pouquinho sobre Jonas, né? Jonas desobedeceu a Deus. Foi um exemplo totalmente diferente de homem segundo Deus, né? Segundo digamos assim, as coisas que Deus pediu a ele, né? Mas foi Jó. E eu não sei te dizer também a referência, como eu te disse, eu não decoro versículos, mas deve estar, acredito que do capítulo 30 de Jó para frente, porque tem 42 capítulos Jó, né? Então, descreve toda essa história que eu falei, desde a da prosperidade e fidelidade dele a Deus na prosperidade, e descreve um pouco de todo esse processo. Eu falei da perda da prosperidade, perda dos filhos, perda das riquezas, perda da saúde. E depois que ele perde tudo, ou seja, no final da história dele na Bíblia, é que a mulher diz isso a ele, para ele amaldiçoar o Deus e morrer. Como se a gente conseguisse amaldiçoar Deus, né? Não tem como amaldiçoar um ser que é soberano, né? A gente pode até, de repente, amaldiçoar. Bom, se amaldiçoar você entende, né? Como dizer mal sobre alguém, até nós conseguimos fazer isso, porque Deus nos deu boca, nos deu a capacidade de falar, mas apenas isso, apenas conseguir proferir palavras, se Deus assim permitir, né? E quanto à sua segunda pergunta, desculpa, repete, por favor, já, a sua segunda. Você falou assim, não temos a opção de fugir de Deus. Sim, Eu gostei muito, mas eu quero saber de onde, por favor. essa é uma cara, eu não sei a referência também não, mas eu posso buscar e te responder depois, no privado, no direct, mas eu não tenho referência, mas é uma característica de Deus, né? Deus é onipotente, como eu disse, ele é o todo-poderoso, não existe poder acima de Deus ou igual a Deus, né? Ele está acima de todo poder, ele é o poder em pessoa, isso é a característica de soberania. O Todo-Poderoso, ele é onipotente, onipresente, por isso que ninguém pode fugir dele, e onisciente, ele sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas. É por isso que, quando se fala em sabedoria, eu tenho para mim, né, na minha fé, nos meus conhecimentos, que sabedoria só vem de Deus, porque Deus tem todo o saber. O homem tem informação e conhecimento, que são, né, tidos por Deus, que cada um tenha a sua quantia, ou, segundo alguns também, isso pode ser buscado, né, através do nosso livre-arbítrio. Você pode estudar, você pode ler, você pode se capacitar em várias áreas, mas o conhecimento total, né, a onisciência, conhecimento de todas as coisas, essa é uma característica apenas do Senhor, né? Nós podemos nos formar em muita coisa, como teve, né, alguns conhecidos e chamados gênios aqui nessa Terra, mas dizem que a própria teoria de Einstein, né, teoria da relatividade de Einstein,
mesmo após a morte dele aqui na Terra, ainda está inacabada, não está totalmente definida ou terminada essa teoria. Então, a gente tem como aprender muita coisa aqui nessa Terra enquanto a gente está aqui. E, segundo a fé de alguns, e a minha também é assim, do outro lado, em espírito, também continuamos, né? De uma outra forma, né? Lógico, não física, mas nós continuamos a aprender, né? Porque Jesus disse que estaríamos, aqueles escolhidos e salvos, estaríamos no reino com Ele, então significa que a coisa continua, né? Eu creio que o aprendizado também continua, porque ninguém vai conseguir sair dessa terra perfeito, né? Eu acredito que perfeição só há em Deus, né? Nas três pessoas da Trindade divina, que é no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós somos parcialmente conhecedores de algumas coisas segundo a benevolência do Senhor. Eu agradeço pelas respostas. As minhas perguntas têm a ver porque ouvir você me dá mais sede de ouvir a palavra de Deus. Você tocou no meu coração em vários momentos e eu agradeço a Deus por ter você fazendo parte da minha vida, meu irmão. Que Deus abençoe cada dia mais você. Amém. Que bom. Isso então eu já posso crer que faz parte um pouco do meu propósito de vida. Isso é bom. Mais alguém, gente, quer perguntar, falar alguma coisa, acrescentar? Pode acrescentar, porque eu sou bastante limitado, não conheço todas as coisas, não. Sou como. Pode falar, Cássio. Ô, Baldini, só queria registrar aqui esse momento, né? Nós estamos agora em 9 pessoas, né? E como num grupo tão pequeno, é, a gente consegue ter conexões poderosas aí, né? Através do próprio Bruno, que também teve a mesma situação que a sua, né? E aí eu reforço que não existe semente neutra e que esse dia já estava escrito já. No Salmo 139, foi onde você mencionou, né, que Deus já sabia de tudo que iria acontecer antes da fundação do mundo, inclusive esse dia de hoje, para conectar a sua história aí com a história do Bruno. Uma grande lição para todos nós, porque todos nós, em algum momento da vida, vai ter que lidar com as perdas da nossa vida, né? Então, assim, muito precioso aí a sua contribuição aí. E o que mais me chama a atenção é isso, que Jesus, ele arrumou esse momento aqui para que a gente se encontrasse e para que essa semente fosse germinada aí no coração de várias pessoas. Só me deixa agradecer aí e dar esse entendimento aí, essa clareza. Deus te abençoe, meu querido. Amém. Tamo junto. Pode falar, Ricardo. Bom dia, galera. Bom dia. Vamos aí mais um dia, graças a Deus aí. E como o Cássio falou aí, num grupo pequeno a gente vai se conectando, né? E nós, eu e minha esposa, a gente passou pela mesma situação, assim como o Bruno também. O nosso filho, ele estava com 8, quase 9 meses. Já tinha 1 quilo e pouquinho, 1 quilo e 100. E aí teve que fazer o mesmo processo de ir nos liberar, fazer liberação, buscar roupa para fazer o enterro e tudo mais, né? E a gente vai se conectando, né? Vai entendendo. E de tudo, o ensinamento que eu tirei desse momento que aconteceu, né? Isso aconteceu em 2015. Depois disso, nós tivemos 2 filhas, né? Então, Deus, ele é maravilhoso, ele é grandioso demais, né? Deu em dobro, né? E aí, após esse episódio, eu consegui me conectar com 2 pessoas
que estavam passando pela mesma situação. E aí a hora que eu identifiquei isso, era até um amigo, a hora que ele falou para mim, eu falei, cara, a esposa dele não estava com ele na hora, né? E aí eu me lembro disso aí, eu falei, cara, isso aí eu preciso guardar um exemplo de vida, né? Do que a gente pode fazer de bom na vida das pessoas. E aí eu falei, cara, fala para como que ela tá? Não, então, ela tá passando mal, disse que tava não sei o quê. Eu falei, fala para ela ir tirar a pressão dela, ver a pressão, né? Aferir a pressão. E aí ele ligou para ela na hora, falou, passa na farmácia, afere a pressão. E a pressão tava 14,5. E quando a minha esposa deu a entrada no hospital, ela tava com a pressão, assim, acima de 14. E aí ele falou, meu, vai agora para o hospital. E ela foi para o hospital, e aí chegou lá, internaram ela e e assim, aí salvou a vida do filho dele, né? Ou seja, eles não precisaram passar por uma frustração, né? Um sentimento de impotência, porém, tudo vem para aprendizado, para nosso crescimento. Amém. Então, é a gente poder edificar ainda na vida das pessoas e poder servir de exemplo para que a gente possa salvar ali uma situação, uma vida, né? Um amor dentro da família. Então, é gratificante aí ouvir aí as suas palavras aí, se conectarem. Amém. Eu não acredito que existe acaso, né, e nem coincidências. Eu acredito que, segundo a nossa palavra, a palavra de Deus, né, existe Deus que, como disse o Cássio, né, é o mesmo hoje, ontem e sempre, né? E ele já sabe de todos os tempos, né? A palavra também diz, né, que Deus, para Deus, o ontem e o hoje e o amanhã é o mesmo, né? É o que o Pablo chama do tempo kairos, né? Deus está presente em todos os tempos ao mesmo tempo. É mais um mistério, né? Porque para a gente também isso é meio que inconcebível. A gente vive o presente, vive o físico, consegue viver só o que a gente vê, a gente consegue ter fé, lógico, graças a Deus, que é autor da nossa fé, mas somos bastante limitados, né? E como não existe coincidência, né? Olha que interessante, eu não sabia da história sua, eu não sabia da história do, do Bruno, e nossas histórias são tão parecidas, né? Às vezes a gente pensa assim, pô, Senhor, só comigo? Por que comigo? Que isso, meu irmão? Todo mundo passa por coisas, se não semelhantes, em outras áreas, mas por tribulações, às vezes, muito maiores do que a que você passou. Você não é o único e não é privilegiado, não, de passar por provas, né, de passar por tribulações. O próprio Jesus nos disse, né? Disse aos seus apóstolos, pessoalmente, no mundo passarei por aflições, mas tenha de bom ânimo. O que é o ânimo? O ânimo é a alma, é o fôlego de vida, é aquilo que Deus soprou dentro de nós, é a nossa porção de vida. Isso tem que ser bom, tem que ser forte, tem que estar sempre, a gente tem que alimentar isso. É isso que vai nos sustentar. Não só nessa vida, na continuidade dela, né? Ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe até qual é o seu último dia. Eu costumo brincar que o dia da nossa morte, né? É igual uma senha de banco que a gente vai no banco e pega, só que na senha do banco a gente sabe o nosso número e consegue olhar no painel, né? Ah, tá na 68, a minha 75, falta pouco, né? Graças a Deus, não vou ter que esperar muito aqui nesse banco sentado nessa cadeira do banco, esperando aqui, né? A minha vez. E a senha para a gente sair daqui é ao contrário, né? A gente não quer que chegue, né? A gente está aqui, está vivendo, tem as nossas, como se diz, nossos desfrutes, mas todo mundo tem o seu dia, né? Como se diz aí no ditado popular, ninguém vai ficar para semente, todos nós sairemos daqui.
É isso, Ô, minha José, gente. Já deu 7 horas aí. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, pode falar, Gil. Bruno, eu queria compartilhar só um minutinho aqui e agradecer pela tua fala, que serve também como mais uma força, né, para nós que passamos por isso. No caso da minha esposa e comigo, nós passamos por isso em 2020, quando a pandemia estava no auge mesmo, né? Nossa, E eu em outra cidade, ela ficou internada em São Luís, e eu tive que ir para casa da minha mãe, né? Então ela não podia receber visita de ninguém, era só a minha visita. Eu passava o dia todo no hospital com ela. À noite eu voltava para casa da minha mãe. Nós já tínhamos um filho, né? O Miguelzinho. E ficava nisso, né? Dormia na casa da minha mãe, 7 da manhã já estava no hospital de novo. Só que a equipe médica preparando a gente psicologicamente, ó, ela perdeu muito líquido, né? O líquido dela tá pouco, a filha de vocês ela pode nascer com alguma deficiência cardíaca ou respiratória. Até aí tudo bem, né? A gente quer que ela venha com vida, né? E no dia do parto, né? O médico chegou para mim, lembro bem, ele falou assim, olha, tu sabe que a tua filha não pode nascer viva, né? Não, a gente teve todo um preparo. Mas eu quero te dizer outra coisa, a tua esposa, ela pode chegar a óbito também. Tu pode perder tanto a tua filha quanto a tua esposa. E a gente entrega nas mãos de Deus, né, nessa hora, né? A gente ora, então o pai, né? Deus escolheu levar a Sara e deixar a minha esposa, né? E a gente comemorou muito porque durante o parto a médica veio e disse, olha, ela nasceu bem, ela é bem grandinha, nasceu. E a gente comemorou aquela alegria, né? Foi aquela alegria. Ela nasceu às 23 horas, né? Aí eu fui para casa da minha mãe, eu fui lá, contei a novidade, ó, a Sara nasceu, né? Todo mundo alegre, né? Aí eu chego no dia seguinte, pela manhã, para fazer a visita, aí a assistente social me chama, né? Olha, você sabia, né, que poderia acontecer, e resumindo, ela faleceu, a tua filha. Porém, fique alegre que a sua esposa está bem, ela está se recuperando. Então é isso, às vezes Deus tem um propósito na nossa vida, né? Era para a gente queria as duas, né? Eu queria as duas. Depois o médico chegou, ó, tu pode ficar sem as duas. Então ele levou uma para ele e deixou a minha esposa, né? E graças a Deus, né? Eu ouvindo o que você contou hoje aqui, é mais um reforço para a gente, é para reforçar que Deus sabe de tudo, né? Deus tem um propósito na nossa vida, na nossa família. E grato pelas tuas palavras, tá? Obrigado ao mesmo. eu que agradeço, Bruno. E a minha esposa ouviu a mesma coisa da equipe médica. Teve um dia, eu não estava presente nesse momento, porque a minha esposa estava em quarto coletivo, lá no CAISB da Unicamp, aqui em Campinas. E o médico falou para ela, falou, você crê em Deus? Você tem fé? Você é uma pessoa de oração? E ela falou sim, né? E como eu disse, graças a Deus que a gente estava nesse momento de buscar bastante, né, a Deus. E aí a pessoa virou para ela, a médica, e falou assim, então pode começar a orar, porque nós já fizemos tudo que a gente podia fazer, medicação, tudo que a gente tem de recurso, já foi feito, já ministramos para você e não está tendo retorno. A sua pressão não para de subir, a trombose da placenta está continuando, e você pode perder o seu filho, você também pode virar óbito, porque pressão alta também mata, né? E a minha esposa falou assim, amém, então vou orar. Coisa, experiências da vida, né? Pode falar, Gil. Caramba, muito forte, né? José, eu queria, assim, saber um pouco de como é que, beleza, você passou por essa situação, como foi o sentimento depois com a sua filha, que você tem agora, a Sara? Porque eu já, assim, já ouvi falar, né, que de um homem, né, que um dia contou para mim, assim, que o nascimento do filho é uma coisa, ou do primeiro filho, né, é uma coisa sensacional. Então,
Ainda mais por você ter passado por essa situação, como foi para você, né? Eu ainda não tenho filhos e pretendo ter, então queria saber aí como foi o nascimento da Sara. O nascimento da Sara foi maravilhoso, como eu te disse, foi programado, né? Foi feito cesárea, e até a médica falou assim, ó, podemos marcar para o dia 24 de junho, né? Dia de São João, vocês têm alguma coisa contra? Nós não, totalmente a favor, né? Dia de santo, né? Ela já estava escolhido o nome dela, nós já sabíamos, né? Pelos exames dos exames pré-partos, ultrassons, lá já sabíamos que ia ser uma menina, já estava com o nome escolhido e tudo. Não, pode ser. Aí marcamos, fomos para o hospital, com aquela mochilinha, né, com as fraldinhas, as roupinhas. E aí foi tudo maravilhoso, tudo na mais perfeita ordem, né? Tudo correu muito bem. Eu presenciei o parto. A médica falou, José, você vai querer assistir? Eu falei, lógico. Ela falou, você aguenta? Eu falei, "Ih, já vi bastante coisa, né? Fazenda, no meio rural, no meio do mato, já vi muita coisa, já vi parto de vaca, já ajudei, já vi castração de animal. Parto da minha filha vai ser maravilhoso. Pode deixar que eu não vou te dar trabalho, não." Porque ela falou, tem alguns pais que falam que quer assistir e chega na hora lá desmaia, ainda mais trabalho para mim o pai do que o parto. Eu falei, não, pode ficar tranquilo. Não vou só não não só vou aguentar, como vou, se for preciso, até te ajudo. E fui lá, presenciei. É interessante, eu não sei se foi uma característica meio específica da minha filha, mas ela nasceu uma gordurinha assim por toda a pele, meio esbranquiçada, meio diferente o nascimento, mas é muito bonito. Na hora que a gente vê a criança chorar, e aí ela saiu do quarto com as ajudantes, né? Do parto e eu fui, acompanhei, fui atrás de tudo, fiquei em cima já desde o primeiro minuto de vida. Ela nasceu às 17, não, 12h17, meio-dia e 17. Muito bom, maravilhoso. E interessante, o meu pai era vivo ainda nessa época e ele nunca tinha carregado no colo nenhum filho, porque ele sempre foi um homem criado na roça, como eu disse aqui, né, no meio rural, e um homem de tratos meio, vamos dizer assim, não é bruto no sentido de violento, mas bruto no sentido de meio tosco, vamos dizer assim, né? Uma característica do meu pai, não, eu não acho que é um defeito. É porque é um cara que estava acostumado a andar no lombo de cavalo por dias, né? Tocando boiada, laçando boi, castrando boi, vaca, tratando de vaca em curral. E por isso ele tinha medo de pegar o recém-nascido, né? Ele não pegou nenhum dos filhos. E quando nasceu minha filha, eu fiz questão. Ele foi nos visitar, ele estava no quarto, né? Quando a minha filha veio a primeira vez para o quarto, eu falei, pai, você vai carregar minha filha. Ele falou, não, porque eu não vou, porque eu não vou. Eu falei, vai. Eu falei, nem que seja, eu falo, senta no sofá aí, que sentado não tem perigo de cair. Ele falou, não, mas e se ela cai, se ela aperta, sufoco. Eu falei, pai, não tem segredo nenhum. Só põe os braços assim e eu vou pôr ela no seu braço. E eu pus e foi a única neta que ele carregou. Tenho o maior orgulho disso. Maior satisfação. Muito bom. E ela está aí, é uma pessoa, a Sara é uma pessoa muito alegre, muito feliz, muito solícita, gosta de ajudar todo mundo, adora criança. Né? Numa escola aqui em Campinas era interessante, ela tinha amigos da sala dela, tinha amigos mais velhos e tinha amigos desde o primeiro ano do ensino fundamental. Ela fazia amizade com, não importa a idade, não, é interessante. A Sara transcende. A Sara é uma preciosidade, um doce, uma belezinha de menina. É um prazer estar na vida de vocês. É isso, Gil. É maravilhoso. Você é pai já, Gil? Não, não. É por isso que também a curiosidade. Ainda não? Vai. Ainda não. Você é novo ainda, você pode ser.
Vem pro clube você também, que negócio é esse aí? Não é não, JP? É maravilhosa a experiência. Todo mundo que tem filho aí deu risada, ó. Só ficou você aí sozinho, não pode não. Eu não entendi por que o Gil e o Delcio estão com essas touquinhas aí. Será que tá frio aí? Nossa, Aqui tá 11 graus, o bicho tá feio o negócio. Parabéns pelo transbordo, JB. Foi 3 uma... graus aqui, eu rapaz. que Tá agradeço. louco? 3 graus, Jesus amado. Deus Três com a abençoe. sensação, 3 com a sensação de 1. Ai, ai, ai. Você foi correr já, Gil? Foi? Ixi, 21? É isso. Ah, Deus me Vai livre. na maratona amanhã, Gil? Não. Vai Tem ter? maratona, parece amanhã. Tem uma maratona amanhã aí. 21 Tem km. 5, 10, 15, 21, acho. Aí não ia, mas agora vai, né? Olha aí, dá pra... Tá muito frio. Tá muito frio. É, muito bom. Eu admiro Então, esses homens que correm, viu? Eu não consigo correr tudo isso, não, pelo amor de Deus. Bom, acho que até eu consigo, mas eu não sei. Não conseguia. Não, correr a 5, como o Pablo diz, né? ó, o Depois Jax que está fica ficando correr bom. 6, Mas mas essa 21, questão da eu vou história, trabalhar né? minha fé. De que a gente passa, né? E como, né, Deus trabalha as coisas, né? Eu conheci minha esposa porque ela justamente tinha perdido um filho de 5 anos. E aí eu soube dela. E aí, depois, eu fiquei apaixonado por ela sem ter conhecido ela. Não conhecia. Uma coisa assim de Deus, assim, tremenda. Tanto é que, uma outra hora eu conto para vocês, mas eu conheci ela e casei em 4 meses. Estamos casados há 34 anos. Entendeu? Então, é assim, a semelhança do meu filho com o filho que ela teve é muito semelhante, assim, os meninos todos. Então, foi uma coisa que Deus restaurou, né, a vida da minha esposa e nos deu uma coisa. Então, essa questão da família, da vida e como Deus faz é uma coisa maravilhosa. Parabéns aí pelo transbordo, né? E realmente faça sentido para todos, né? Que quando Deus tem o seu propósito, ele faz isso, ou ele leva alguém, ou ele tem essas questões, tem o seu propósito. Então a gente tem que entender, lidar com eles, e que isso seja um exemplo para o próximo, né? Porque Deus não faz nada por acaso, mas ele nos ensina através disso. Isso que é legal. Parabéns. É como se diz, né? A nossa maior dificuldade, a nossa maior experiência, né? Se torna nosso propósito também, né? Ou parte dele, pelo menos. Exatamente. Amém. Exatamente. Então, se ninguém tiver mais pergunta, eu, da minha parte, está concluído. Por hoje, né? Por esse momento. Beleza. Então, vamos encerrar aqui, então. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente fica à vontade. Se ninguém tiver, Eu acho que... está com você, Gil. Então, a gente vamos continuar agendando, né? Outras pessoas para participarem. Daqui, por exemplo, está o Bruno, o Ricardo. A gente vai entrar em contato aí para próximo sábado, se vocês se colocarem à disposição para trazer a experiência de vida, algum conteúdo, alguma coisa que vocês queiram trazer. A gente vai estar agendando para sábado, né? Esse horário. E também lembrando que temos nas quarta-feiras, 20 horas, a reunião com um convidado. E é isso, pessoal. Bom dia aí para vocês. Bom final de semana. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Deus abençoe. Todos nós.